Então, bom dia a todos e todas. Hoje, 2/3/2023, 8h46 da manhã. A gente está aqui com uma mentoria sobre atividades síncronas, atividades assíncronas. A gente reservou alguns tópicos importantes para a gente trabalhar. Estávamos conversando aqui alguns tópicos anteriores do início dessa gravação, mas agora a gente iniciou a gravação propriamente dita. E hoje temos aqui a grata, né, eterna colaboração, muito gentil e generosa, do nosso amigo Rodrigo Carvalho, que vai fazer aqui uma explanação de algumas dicas. Eu acho que isso mesmo, dicas de como otimizar o fluxo, tanto das gravações, quanto da organização das playlists, né, Rodrigão? Que você vai mostrar, usando RNP, usando YouTube. E esse é um movimento, tá, de colaboração que o Rodrigo está estreando aqui pode ser feito por qualquer um de vocês, tá certo? Se vocês quiserem um dia, Igor, eu queria 20 minutos, 10 minutos, porque a gente quer fazer esses encontros bem periódicos, tá? Sem muita distância de mais de uma semana. Posso colaborar, posso apresentar aqui esse método de ensino, uma metodologia ativa que eu tenho aqui? Perfeito, maravilhoso, é o que a gente quer. Tá? A gente quer esse sentimento e esse ânimos de colaboração e compartilhamento, porque CREAD não tem toda a expertise do mundo, longe disso. O nosso capital intelectual é muito grande na rede e o nosso QI coletivo é muito maior que o nosso QI individual, né? Nosso quociente de inteligência. Quanto mais entram pessoas, mais agrega-se valor aqui. Então, fico muito feliz aí com a participação do Rodrigo e passo a palavra a você, meu amigo. Obrigado, Igor. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Costa, né? Estou lotado no campus Paracuru, né? E eu faço parte da equipe do núcleo de EAD do campus, visto que eu já tenho experiência com essa parte de ensino à distância desde 2009, né? Então, faz um pouquinho de tempo, né? A gente já foi desde o ETEC, né? Sempre tentando usar os recursos de ensino à distância como uma forma também de dar um apoio ao ensino presencial, né? Então, a realidade que a gente teve no campus Paracuru em relação ao trauma de início de trabalho de ensino remoto foi menor, porque o próprio campus ofereceu para os demais professores uma espécie de nivelamento para o uso das tecnologias digitais, né? E aí, né, no caso, eu estava conversando com o Igor, né, e também na nossa última reunião, sobre a questão da organização do material didático dentro da plataforma do Moodle, né, e também a forma de organização das atividades síncronas dentro do nosso sistema de compartilhamento de material didático com os nossos alunos. Então, aqui eu trouxe um que a gente vai estrear hoje, né? A gente está, graças ao laboratório da Huawei, que eu faço parte, né? A gente vai oferecer um curso Fique em Casa de serviços de computação em nuvem, né? E a gente já tem dentro do nosso laboratório e também na nossa expertise de planejamento dentro do núcleo de campus, o planejamento de usar uma estrutura sempre parecida com isso aqui, né? Em termos de organização do nosso ambiente de apoio do aula, né? O ambiente virtual de aprendizagem, em que a gente tem o conteúdo de todo o planejamento de toda a estrutura do curso já pronta desde o início, né? E fazendo até algumas restrições em relação à data para que determinadas atividades apareçam ou não para o nosso aluno, né? Para que ele não tenha o material totalmente disponibilizado de uma vez só e que ele possa ser sendo oferecido ao aluno de forma progressiva e que ele possa ir acompanhando o curso à medida que ele está sendo oferecido. O formato desse curso aqui, Igor, ele é o formato bronze. O bronze não, é o formato prata, em que a gente tem uma atividade síncronas, né? E, no caso, né, a gente, além disso, ainda fornece ao aluno uma parte de atividades assíncronas, que são de atividades avaliativas. Essa é a forma que a gente planejou. Esse curso vai acontecer durante um mês, né? Então, a gente vai pegar durante 30 dias 2 horas por dia está disponível para poder fazer a explanação do conteúdo. O ritmo é diferente em relação ao ritmo do curso técnico, né, à distância. No nosso caso, a gente está sendo bem focado em relação a isso. E aí, só aqui para vocês verem,
a gente tem o costume de fazer a seguinte organização, né? Cada aula ela está como uma pasta em que a gente já deixa pré-agendado aqui a transmissão do YouTube. Né? Então, eu já tive todo o trabalho de fazer o planejamento e o agendamento de cada uma das aulas. E aí, no caso, né, como a gente ainda em fase de finalização desse ambiente, a gente vai compartilhar aqui no final aqui da parte, nessa parte aqui embaixo, o material didático relativo a essa aula. Né? Então, à medida que a gente for produzindo materiais e for produzindo os slides disponibilizando os slides da aula e materiais complementares, eles ficam aqui. Eu posso, dentro da descrição, melhorar aqui, por exemplo, falando, aqui, a gente já colocou qual é a expectativa do conteúdo do aluno nessa primeira aula. E aí, se vocês forem ver aqui no nosso ambiente, cada uma das aulas ela tem aqui uma descrição, né? O agendamento da aula e o planejamento aqui do que vai ser em cada uma das aulas. Né? Então, essa é uma estrutura que a gente, pelo menos como núcleo de EAD, tem proposto, né, dentro das nossas formações que usam atividades síncronas para que a gente possa ter uma metodologia de mais fácil compartilhamento dessa gravação com os alunos. Ao invés de eu ter que fazer a gravação offline, depois fazer o upload, aí depois ter que fazer o agendamento disso, a gente geralmente faz assim, já planeja o curso todo dessa forma e basicamente clona e fica alterando os links dos vídeos que estão sendo compartilhados entre um curso e outro, né? Essa é a estrutura da gente, né? E além disso, né, para vocês verem, a gente também disponibiliza para o aluno uma playlist não listada, né? Em que o aluno ele vai ter todas as gravações aqui de aula, das aulas, elas já estão todas agendadas, e o aluno ainda tem um diferencial que ele pode, por exemplo, se ele não quiser entrar na plataforma virtual, né, da videoconferência, ele pode, por exemplo, acompanhar aqui no YouTube. Né? Então, como a gente sempre tem nos cursos onde eu estou envolvido, né? Nesses cursos de formação. Eu estou sempre fazendo esse papel de transmissão, né, do responsável por transmissão, e também, às vezes, também estou sendo professor ao mesmo tempo, né? Eu fico nas duas janelas, eu fico tanto na videoconferência como no painel do YouTube, da transmissão. Então, o aluno que fizer uma pergunta no YouTube, eu consigo levar para a sala de aula, né? E aí fica acompanhando ao mesmo tempo, né? No Só meu caso, pergunta, né? Rodrigão. Você está usando a RNP também, né? No caso, como Isso. ambiente de videoconferência. Aí você só retransmite o que foi no encontro passado, né? Que a gente falou. Sim, eu vou mostrar isso aqui também, só para mostrar para o pessoal como é que a gente faz esse planejamento, tá? Tá. E aí, no caso, né, assim, eu fico fazendo esse papel duplo entre as duas plataformas para poder trazer as dúvidas dos alunos do YouTube. São poucos alunos que vão para o YouTube, mas tem uns que... o cara tá no celular, lembrou que a aula vai começar, recebe a notificação pelo próprio YouTube, vai começar a aula aqui, o aluno, eu estou atrasado para entrar na videoconferência, o pessoal já entra aqui, né? Só para ter ideia, tem algumas dessas aulas aqui que eu já olhei, tá aqui, por exemplo, tem uma pessoa já aguardando aqui, essa aula aqui de hoje à noite, no planejamento aqui da playlist do YouTube, né? Então, isso é uma ferramenta que eu acho assim, bem interessante para que a gente possa disponibilizar. E do jeito que eu configurei também, se vocês forem perceber, a gravação vai acompanhar também o chat ao vivo. Então, se por acaso, né, a gente nesse dia eu não estava conseguindo acompanhar bem o pessoal do YouTube, mas aí ficaram dúvidas no chat lá, registradas durante a aula. Aí eu já poderia pegar na aula seguinte e tirar a dúvida do aluno. Então, assim, eu acho bem bacana isso, né, esse agendamento. Aí aqui, só para mostrar para vocês, essa é a proposta do agendamento do encontro síncrono do curso de informática para a internet do campus Paracuru, em que a gente planejou oferecer aos professores, né, uma chave de transmissão da plataforma RNP
E aí, no caso, esse professor tem essa chave e iria usar essa chave para iniciar a videoconferência. E aí, a partir daí, a gente sempre deixa guardado numa playlist, né, também não listada, do Campus Paracuru, usando a conta da comunicação social. Então, durante o horário da aula, vai ter alguém, né? A princípio, né, eu estou pensando em fazer a transmissão usando o recurso de início automático, para que eu não precise ficar ligado o tempo todo dizendo assim, professor, olha, a transmissão já foi iniciada, né? Pode começar a aula. Então a gente fazer o acordozinho, a gente vai ter um treinamento em relação a isso, né? Só para mostrar para vocês esse planejamento, né? Essa rotina de trabalho. E aí, no caso, né, à medida que como eu já tenho um agendamento aqui de uma playlist para a disciplina de ambientação, né? Eu simplesmente posso já pegar esse link e já jogar dentro do Moodle da disciplina e fazer um planejamento e fazer uma estruturação do nosso ambiente virtual de aprendizagem já num estilo parecido com esse aqui. Então, a partir do momento que a gente tem acesso ao Moodle da disciplina de ambientação, né, que eu ainda não recebi, mas que isso aqui é uma coisa que a gente faz rapidamente, né, a partir do momento que a gente tem acesso, como o núcleo de EAD do Campus Paracuru. Né. Então, a gente cria uma estrutura desse tipo aqui, coloca aqui uma pastazinha da aula, e eu simplesmente posso vir aqui, ó, só para vocês demonstrar para vocês, né, ó, eu posso vir aqui nas configurações da aula, né, ó, e mudando só fazendo essa mudança aqui dessa referência aqui do vídeo, ó, no código-fonte do bloco central aqui da aula, eu posso trocar a aula que ele está apontando, né? Então, a partir do momento aqui, ó, ele já está apontando aqui para a aula de ambientação, ó. Um pequeno esforço aqui só de mudar o link aqui, ó, do vídeo. A gente tem essa rotina e esse costume dentro do campus. Rodrigo, tu pode explicar de novo, talvez só um pouquinho mais detalhado, para a pessoa saber exatamente o que é que ela modifica, que é a partezinha final e tudo, porque pode ser que é uma informação muito importante essa daí. Pois é, aqui, por exemplo, eu tenho já o modelo da aula. Ou seja, minha aula tem uma descrição, né, uma chamada para a aula, o vídeo e uma descrição complementar para aprofundamento da descrição do vídeo. Então a gente já tem esse estilo. Se a gente já tem esse estilo, eu simplesmente, quando eu vou criar uma aula nova, vou até fazer aqui para vocês verem o que eu faço, né? Eu venho aqui, ativo a edição, né? E eu simplesmente clono a aula. Eu duplico, ó. Uma vez que eu duplique a aula, eu posso vir aqui e editar configurações dessa aula, e aí eu posso personalizar o conteúdo dessa aula. Então, né, por exemplo, eu vou fazer aqui a personalização para a aula de ambientação AEAD. Aula 1, ambientação. Nessa é a gravação da primeira aula da disciplina de ambientação, EAD, do curso informática para o web. Então, vocês estão vendo aqui que eu estou usando o editor comum do Moodle, né? E aí aqui também eu posso colocar uma descrição, né? Aí, a maneira mais fácil de você conseguir trocar esse vídeo e sem perder nenhuma do estilo visual que foi organizado para essa janela do Moodle, né? É simplesmente você clicar aqui nesse botão aqui para mostrar os botões avançados. Depois disso, a gente clica aqui para ver o código-fonte. E aí a gente muda aqui o finalzinho do link do vídeo do YouTube. Então, eu preciso só voltar aqui no YouTube, né, ó, e pegar aqui a partezinha depois do V, né, ó. V igual, quer dizer que esse aqui é o link do vídeo, né, é o identificador do vídeo. Eu vou pegar aqui, né, na interrogação, copiar, e aí depois disso eu vou colar aqui, ó. Então, uma vez que eu fizesse aqui e clicar aqui de volta, o próprio navegador vai fazer uma re-renderização dessa descrição da atividade do componente pasta, né, do Moodle, e aí a partir daí ó, já tem a atualização da visualização. Uma vez que eu venho aqui embaixo e clico em salvar,
mostrar, ele vai ter o preview da nossa nova aula aqui que foi cadastrada, né? E, no caso aqui, eu já tenho o meu planejamento pronto para poder compartilhar já o material da disciplina toda para os nossos alunos, né? Ficou mais claro aqui, Igor? Sim, sim. É uma rotina interessante. Tudo isso aqui é colocado assim como opcional, né? O professor pode aderir a essa sugestão do professor Rodrigo, ou não, né? Ficar num formato assim de lançar aula a aula, sem essas previsões. Mas é muito bom saber essas dicas e também que melhora o fluxo, né, Rodrigo? Assim, você na verdade, é como eu estava falando no começo, antes de iniciar, a gente vai precisar desenvolver conhecimentos, competências e habilidades distintas ao longo da nossa trajetória de professor EAD. Né? Então, assim, isso significa que no mundo da tecnologia as coisas não são estanques, estão sempre se modificando, estão sempre se ajustando, se aprimorando. Então, é uma forma, né, uma alternativa que a Huawei encontrou e que o Rodrigo está utilizando para ter esse fluxo, né, esse histórico. A produtividade, né? E tem uma maior produtividade, né, Igor? Porque... Isso. Agora, uma coisa, Rodrigo. A nossa realidade vai ser de os professores operando tudo sozinhos, tá? Porque a gente não tem, assim, nenhuma pessoa que vá fazer isso pelo professor, e mesmo porque são coisas que a gente consegue administrar, né? Que está dentro da nossa capacidade de gerenciamento. Nessa tua experimentação aí, tu tá fazendo sempre tudo só, ou tu falou que tá usando, alguém tá te ajudando durante a transmissão, propriamente dito, como é? Como eu sou o cara que é mais desenrolado nisso, eu que faço toda essa parte sozinho, né? Então, na verdade, dentro do nosso laboratório, eu presto esse apoio aos demais professores, né? Eu sou o responsável por transmissão, né? Vamos dizer assim, eu sou o assistente assistente audiovisual da equipe, né? Mas assim, eu faço também para mim mesmo. Então, por exemplo, no caso aqui, toda essa de Cloud Service fui eu que fiz o planejamento. Então, a gente, quando vai fazer uma transmissão, está acostumado a vir aqui no YouTube, né? Clicar aqui e colocar transmitir ao vivo, né? Aí, no caso aqui, o YouTube, eu já configurei para que a gente já pode configurar ele, ó, para vir direto aqui para a aba de gerenciar, né? Veja que o meu não foi para fazer transmissão automática, né? Para ele já ir criar a transmissão. Como já tenho a rotina de agendar as minhas videoconferências e já planejar todo o meu uso do meu Moodle como design instrucional, porque é aquela história, né, Igor? A gente está fazendo o papel de uma equipe multidisciplinar, visto a experiência que a gente tem, né? Então, na verdade, a estruturação do Moodle foi eu que planejei como design instrucional. Sou o Moodle Admin também, né? Posso ser o Moodle Admin também, né? No caso do laboratório, sou um dos Moodle Admins. E ainda sou esse assistente de transmissão, né? Então, a gente vai fazendo o que pode. Mas, assim, como o professor vai ter que cuidar do seu Moodle, vai ter que cuidar da sua transmissão, isso não é uma coisa que é complexa, porque a gente, ao invés de iniciar a transmissão na hora, a gente faz o quê? A gente programa a transmissão. E aí aquela história, uma vez que eu já tenho toda uma aula já transmitida, eu posso reutilizar ela com facilidade. Então, por exemplo, quando eu clico aqui em programar a transmissão, você vê aqui, ó, que ele vai pegar aqui, ó, e vai dar a última transmissão que foi transmitida. Então, por exemplo, aqui era uma aula de 5G, né? É a turma nova de 5G. Então, aqui eu vou pegar e vou herdar essas configurações da transmissão de 5G. E a partir daí eu reuso as configurações, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou usar essa aqui como base para poder já pegar até o preview da aula, né? No caso lá do Campus Paracuru, a gente, dentro da conta de comunicação social do campus, a gente já tem a transmissão das aulas, dessa pré-configuração das aulas do curso de informática para a web do Campus Paracuru, né? Porque a gente vai usar essa metodologia, né? E é aquela história, né? A gente já está querendo dar uma experiência para os nossos professores, né? Aí aqui a gente coloca o título, coloca aqui uma descrição, né? E aí, depois disso, né, aqui o mais importante é isso aqui, ó, é a playlist, né? Então, como é uma nova turma, então eu vou criar uma nova playlist. Turma
8, 5G. Né? E aí aqui a gente só tem que tomar cuidado, né, para como ela vai envolver a interação com os alunos ao vivo, a gente não quer que isso aí fique público, né? Então a gente clica aqui em não listado. A partir daí ele criou uma playlist, né? E todos os vídeos que forem feitos usando essa configuração de transmissão vão ser salvos automaticamente nessa playlist. Né? Concluído aqui. Aqui a gente coloca algumas personalizações, como eu disse para vocês, eu gosto muito desse replay do chat ao vivo, né? Então, para poder justamente eu poder aproveitar e herdar o chat da interação dos alunos que assistiram a gravação ao vivo pela plataforma do YouTube, né? Para ninguém ficar se sentindo abandonado. E aí aqui no final a parte do agendamento em si. Vamos imaginar que a minha aula vai ser hoje às 10 horas da manhã, às 9h10, né, da manhã. Então aqui eu estou fazendo meu planejamento para as 9h10 e aí aqui ele já vai entrar no modo de iniciar aqui a transmissão, né, dessa aula. Aqui só esperar que ele terminar, né, e a partir daqui ele já entrou no nosso ambiente de transmissão que o Igor mostrou muito bem na reunião passada. Aí, como eu disse para vocês, como eu não quero ficar tendo que ficar pastorando esse botão aqui de transmitir ao vivo, eu uso essa configuração avançada, ativar início automático. Então, a partir do momento em que tem a streaming de transmissão, usando essa chave que está aqui, né, ó, eu vou iniciar aqui a minha transmissão. Aí, aquilo que eu comentei, né, a gente pode criar chaves personalizadas, né, ó, por exemplo, a chave do 5G aqui. Essa chave personalizada ela vai ser para essa turma de 5G. Então, se eu por acaso tiver que, por exemplo, no meu caso, às vezes eu estou com vários compromissos de transmissão. Então, eu não posso correr o risco de mandar uma transmissão de uma aula para um canto errado. Né? Então, para garantir isso aqui, eu tenho uma chave específica para cada finalidade. E aí, a partir do momento que eu estou fazendo isso aqui, né, eu posso vir aqui na RMP, né? A videoconferência, né? Eu posso iniciar aqui a nossa transmissão, né, dessa aula aqui que vai começar daqui a 1 minuto, né? Então, eu vou começar aqui a minha reunião, né? Vou entrar aqui com o microfone, né? Só para fingir aqui, né? E aí aqui eu vou iniciar a transmissão pela própria videoconferência da RNP, né? Então, venho aqui em transmitir sessão, RTMP, copio aqui a informação do link do YouTube, né? Que é que são as configurações que estão aqui, né? Na URL de stream e da chave, e vou iniciar a transmissão. Então, eu vou deixar aqui uma do lado da outra, só para vocês verem aqui o que vai acontecer, né? Ó. Então, assim, a partir do momento em que eu clicar aqui em iniciar a transmissão, ele já vai começar a tentar se conectar. E uma vez que ele conecte ao YouTube, ele vai começar a mandar o stream de gravação. Ó. E a partir do momento em que inicia a transmissão aqui, ó, um pouco tempo depois, mais ou menos 1 minuto, ele já começou aqui a transmissão. Ó. E aí, no caso, né, a gente pode, né, ó, sem eu ter que ter feito nada, né, ele já começou aqui a transmitir a gravação da transmissão, né, da aula, né. Então, a gente pode, né, só aqui para a gente compartilhar aqui uma aba, né, só para poder ver que está indo para lá, né. Então, aí a gente vai, né, tem a transmissão ao vivo, né, da nossa aula, e ela já vai automaticamente para a nossa playlist. Então, uma vez que eu termine aqui a transmissão dessa primeira aula, eu posso, posteriormente, pegar, né, aqui eu já encerrei, né, a gravação, né, a transmissão, aí eu já posso, né, vou aqui encerrar aqui a transmissão também, né, só para não ficar transmitindo de forma indevida, né? E aí aqui eu já posso agendar a nossa próxima aula aqui, né? No caso, né, o YouTube ele tem esse bug aqui, né, que a última aula que eu transmiti, que foi essa agora que eu fiz agora,
ele não aparece aqui na lista, né? Porque ele precisa de um refresh. Então eu venho aqui, dou um refresh. Aí a partir daí ele vai ter a última aula que foi transmitida, que é, no caso aqui a gente acabou de transmitir. E eu posso reaproveitar todas as configurações que eu já fiz aqui para poder já colocar na mesma playlist a aula 2. Então, eu venho aqui, reuso, coloco aqui a aula 2. Vocês podem perceber aqui que ele vai usar a playlist da turma 8, né, que foi a que a gente fez agora, né, criou agora. E aí aqui eu posso começar o agendamento aqui. A próxima aula é dia 6, às 9h10. Então, vamos lá. Aí depois disso eu posso criar outra, né? E posso ir criando outras, né? Só vou criar aqui só para vocês verem, né? Ele vai herdar a mesma chave que foi utilizada, né, na transmissão. Aí eu posso aqui fazer a minha brincadeira aqui da aula 3, né, com poucos cliques, né? Aqui, a minha aula é dia de segunda e sexta, então eu aqui já... E aí eu posso ir fazendo esse processo mecânico, né? Agora se transformou em um processo mecânico, né? E isso vai automaticamente aqui, ó, para minha playlist que eu acabei de criar, né? Então, aí é aquela história, você começa a ter mais uma produtividade aqui, ó, em relação ao teu planejamento, né? E também na questão da disponibilização da gravação para os nossos alunos. Então, ao invés de eu ter que ter o trabalho de ficar tendo que gravar no OBS, aí às vezes eu esqueço de clicar lá para poder liberar o microfone. Aí eu gravo a aula todinha, aí fico sem áudio. Aí depois tenho que parar meu tempo para gastar o meu upload para poder jogar essa gravação para o YouTube ou para o Google Drive da vida, né? Não importa. E aí vai ter todo esse trabalho, né? Então a gente já, no caso, né, eu particularmente, né, junto com as nossas equipes, a gente tem feito esse papel de planejamento para poder a gente gastar nossos esforços de uma forma mais produtiva, porque eu já vou diretamente lá pro nosso Moodle, então eu em uma ação só já cadastro todas as aulas do curso, já deixo todo o meu ambientezinho redondinho, quando eu transmitir já foi resolvido, o aluno tem acesso, então assim, tem uma série de vantagens aí que, na minha opinião, assim, é uma coisa que é bem interessante compartilhar com vocês, e esse era o objetivo que eu tinha hoje, né, para mostrar para vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu fico à disposição, tá? Rodrigão, só um parênteses, que é sempre importante estimular também que os alunos assistam pelo RNP, em preferência, ao YouTube, porque no YouTube ele só vai interagir pelo chat, né? E no RNP ele pode ligar o microfone e falar. Então, assim, preferencialmente é bom a gente mandar o aluno assistir pelo RNP, mas em termos de organização de fluxo e também de deixar à disposição, né? É perfeito essa sua dica. Eu só queria fazer assim um contraponto da gente. O aluno pode responder, ele recebe o lembrete lá pelo YouTube, mas ele ficar assistindo as aulas pelo YouTube pode desestimular ele falar, abrir o microfone e falar, né? Então eu, pelo menos, vou sempre estimular meus alunos a irem para o RNP, que lá ele também vê, eu posso fazer... ele vai poder falar, eu posso usar as ferramentas de relógio, de cronograma, né, para caso ele precise fazer a apresentação de trabalho, e também assim compartilhamento do whiteboard, né, para ele poder interagir nos slides. Então, a forma em que o aluno interage muito mais e melhor é diretamente do webconf, né, do webconferência. É o que a gente estimula. A gente também diz para eles que é o seguinte, a frequência dessa atividade síncrona ela só é contabilizada dentro da plataforma da RNP, então quem assistiu a aula pelo YouTube não recebe a presença, e aí é aquela história, né? A gente vai tentando motivar eles a usar, mas a grande sacada do alerta é porque justamente o aluno recebe o alerta do YouTube e corre para a videoconferência. Só realmente aqueles que quando tem algum problema, ou quando eles estão bem atrasados mesmo, que é o que acontece muito aqui nos nossos treinamentos. Eles estão meia hora atrasados, aí ainda estão correndo, estão aí em trânsito, aí acabam indo para o YouTube já para poder ir acompanhando a aula, né? Aí a gente tem dado suporte na aula, mas é para poder
né, não deixar esses meninos abandonados, né? Mas aí é aquela história. Ah, pessoal, ó, tô dando aqui minha aula, então você lá no videoconferência você vai conseguir a minha atenção. Quando eu tiver numa transição de um slide, tirando uma dúvida com o aluno, é aí que eu vou olhar no YouTube. Então, Sim, a gente não tem esse compromisso de resposta em tempo real lá no YouTube, não não. tem, exato. E só Mas lembrando, é essas... pelo RNP que existe a função chamada, né, a lista de frequência, que diz exatamente, e eu acho que foi até o Rodrigo que me lembrou disso na conferência passada, né, no nosso treinamento. Ó, Igor, não esquece de falar da questão da lista de frequência, que é uma coisa importante para a gente. Quem entrou na RNP, você tem ali registrado o cara na hora que ele entrou e saiu. Então, se o cara entra, sai, fica tudo registrado lá, tá certo? Para evitar, às vezes, aquele aluno esperto que entra no começo e sai logo. Não, ele registra exatamente quem ficou na aula lá, né? Então, isso é interessante e é prático, já está numa plataforma só. Se eu tivesse que fazer isso, por exemplo, para o Google Meet, eu vou ter que ficar adicionando suplementos, né? Meet Attendance, por exemplo, que é um dos suplementos lá que tem, que você tem que ficar adicionando. E já no RNP... Que é meio bugado. Hã? Que é meio bugado. E é meio bugado. E é meio bugado. Dependendo do navegador, dá um problema, pode dar um problema danado, né? Eu vou ter que sair agora, tá? Sim. Mas aí qualquer dúvida que o pessoal tiver, eu tô lá no grupo do curso de informática para a internet. E também, né, vou deixar aqui meu número no chat aqui da reunião, para quem não tem. Aí qualquer dúvida podem falar comigo aqui, que eu estou sempre à disposição para ajudar os nossos amigos, tá bom? Beleza. Beleza. Eu vou correr pro campus porque em 3 minutos eu começo a minha aula. Tá legal. Show de bola. Valeu, Rodrigão. Você foi top. Aí. Pessoal, uma segunda parte aqui que a gente programou para hoje está relacionado a, assim, eu queria que a gente pudesse ver, assim, outras ferramentas também. O Renato, hoje parece que o Renato teve até uma premonição aí. Ah, Igor, essa coisa de só aula síncrona é aperreado, por isso que a gente, na EAD, a gente se desafia muitas formas. Se você vai ter que ser mais enxuto, mais sintético, se você vai dar todo o seu conteúdo, né, em 40% do tempo, dos 20% das aulas síncronas e 20% de encontros presenciais, ou seja, 8 horas, 16 horas. E claro, não, tem 24 horas aí que é para você administrar o ambiente virtual, essas 24 horas das suas 40 horas, né? Sempre lembrando, pegando a disciplina de 40 horas. Você vai estar respondendo as questões dos alunos, atendendo os fóruns, etc., motivando, tirando dúvidas. Mas nada impede, certo, que você possa fazer algum conteúdo extra, se achar conveniente, oportuno, e eu acho que nós temos capacidade, competência e disposição para isso. Por isso que eu queria mostrar hoje para vocês uma ferramenta muito bacana aqui, tá certo? Que eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? A tela inteira, e vou usar e vou mostrar uma ferramenta que vocês, tá, já podem usar, já tem a conta chamada Conta Pro, tá, que a gente, o CREAD pagou para todos os professores, então foi enviado às direções de ensino um e-mail com instrução para isso. Se caso você ainda não recebeu, a gente reencaminha de novo quantas vezes for. Mas o professor vai estar, tem disponível para ele essa ferramenta que, inclusive, a gente já fez dois treinamentos com ela, tá certo? Eu vou sair e entrar de novo. Ó. É o Edpuzzle, que é vídeos integrados, vídeos interativos, integrados com questão, e que tem várias disposições aqui, vários recursos de inserir áudio, enfim. Eu vou fazer aqui uma simulação agora, tá certo? Então, eu vou pegar o quê? Vou me conectar, você vai se inscrever. Se você não fez ainda, você vai se inscrever. Aí você vai dizer, eu sou professor. Tenho eu sou estudante, eu sou professor. A gente voltando aqui, ó. Você vai clicar no se inscrever, tá? Eu posso fazer, assim, depois você vai vincular, depois será vinculado o seu e-mail institucional à escola, tá certo? Que no caso, o seu campus. Então, vou botar assim, inscrever-se, eu sou professor. Quando você vai, eu sou professor, você vai se inscrever usando o seu e-mail, tá certo? Faça login com o Google. E aí você vai escolher a sua conta, tá certo? A minha tá aqui.
É claro que eu já estou inscrito, então não serve aqui para mim. Então você, mas digamos assim, se eu fosse me inscrever com outra conta, tá certo? Vou botar aqui outra conta aqui. Essa aqui eu acho que eu não tenho, não. Trabalho Spain, certo? É uma outra conta de e-mail que eu tenho, né? Que eu recebo os trabalhos dos alunos pelo Trabalho Spain. Então, aqui. Aí, se eu fosse fazer aqui, pronto, tem senha e tal. Aí ele vai pedir ainda algumas validações. Se bem que isso aqui, né, pessoal, eu acho que nem é uma coisa assim difícil de vocês fazerem, mas eu estou fazendo aqui, tá? E aí eu recebi aqui no meu celular o código, tá? 08, isso aqui a gente já sabe fazer, né? 5047. Quando se eu estivesse criando uma conta no Edpuzzle, que é uma ferramenta que está à disposição, tá certo? Que pode ser usado aí para fazer aulas assíncronas, tá? E aí ele vai pedir, tá, uma senha. Então eu vou botar aqui alguma senha aqui minha, tá? E eu concordo com os termos. Isso é a primeira vez que o cara está lá fazendo um vídeo, tá? E aí, pronto, foi salvo, beleza. Start sua escola, né? Escola ou organização, IFCE, tá? Então, assim, deixa eu ver se vai aparecer. Instituto Federal. Deixa eu ver se está aparecendo Ceará. Deixa eu ver se aparece aqui. Mas mesmo que você não encontre aqui, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Isso vai aparecer aqui. Mesmo que não apareça, tá? Deixa eu ver. São Paulo, não sei o que, tal. Não tem. Ó, então você, se não apareceu, tá? Não sei se é porque tem que ser exatamente como tá, mas o IFCE já está cadastrado, inclusive os campi também, tá? Eu estou fazendo aqui um cadastro extra, Add My Organization. Então eu vou botar aqui, IFCE Maranguape. Aliás, eu vou botar um nome diferente para não Maranguape, sem P, tá? Maranguape. Porque eu não quero que dê conflito com o outro lado. Mas pronto. Aí vou lá e cadastrei. Tá? Ó, ele aparece aqui, outras pessoas já fizeram, né? Tal. E previews. Ah, tá aqui, ó. Já apareceu bem direitinho, ó. IFCE. Então ele já encontrou o parecido e já foi. Tá? Eu não estava localizando, eu não sei porque que não localizou, porque acho que estava escrito assim, Instituto Federal, IFCE Campus Maranguape. Quem fez isso aqui já foi o pessoal do Edpuzzle, que saiu cadastrando todos os campi nossos, tá certo? Eu, como gerente, posso ver quem está em todos os campi. Mas você, quando você começar a botar aqui seu e-mail e tal, já vai aparecer o Instituto Federal. Eu não botei, né? Eu botei assim, adicionar, não encontrei de primeiro, então eu comecei a botar IFCE Maranguape, e aí depois ele encontrou. E ao encontrar, ok, selecionei o meu campus, certo? Grade level. Aqui está em inglês, né? Mas a gente sabe que a gente está, sei lá, no médio técnico, superior. Mas se você quiser botar high education, você pode, tá? Superior e tal. E você vai botar a sua matéria. Subject é o assunto da sua matéria, tá? E aí você vai colocar aí, a sua matéria, Biology, tá? Start Teaching. Comecei aqui, tá? Então aqui eu já tenho uma conta. My Content, não tem nada. My Network, não tem nada. My Network, minha rede. Olha aqui, ó. Minha rede mostra quem é todo mundo do IFCE. Foi criada uma rede, ó. Todos os campos já estão aqui. Como eu me cadastrei com o IFCE Campus Maranguape, certo? Eu já estou aparecendo aqui. Agora, o que acontece? Eu só vou ter a conta Pro se eu tiver me cadastrado com o e-mail institucional, tá? Esse aqui, que é só o Gmail, não é minha conta Pro. Não é minha conta Pro, certo? Então, aqui ainda tem muita gente para usar essa ferramenta ainda disponível. Você tem vários campi que ainda precisam, né, as pessoas se vincularem a ele. Se você se vincular já com o seu IFCE, né, @ifce.edu.br,
você já vai ter todas as prerrogativas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair sem fazer o logout, tá certo? Porque eu não quero esse e-mail, porque esse e-mail não me dá o que eu quero, né? Ou me dá todas as prerrogativas que eu tenho direito, como professor do IFCE na conta Pro. Aí eu vou só me logar, vou voltar aqui, vou só logar. Logar com o que, Igor? Com minha conta prévia, que eu já tenho, minha conta Pro. Tá? Só lembrando, tá? Que aí o EdPub, vou botar aqui, você tá aqui na sua conta, ó, conecte-se, você vai botar conecte-se, depois que você criou sua conta e tal, e aí eu vou fazer meu login agora com o meu e-mail principal, que é o igormorais@ifce.edu.br. Pronto, me cadastrei. Aí aqui é a minha conta, tá certo? Aqui eu tenho um bocado de turmas, tá? Um monte de turma que eu já usei na vida, blá, 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 tá certo? Eu tenho meus conteúdos, aulas que eu já gravei, tá certo? Enfim, disponibilizei para os alunos. Minha rede, aí sim aparece aqui, né? O Instituto Federal do Ceará, todo mundo. Você hoje mesmo pode se cadastrar, tá certo? Hoje mesmo você pode se cadastrar. E aí é o seguinte, hoje não tem, senão vai ficar muito cansativo para vocês, e a gente também já fez formações sobre o Edpuzzle, 2 formações com a própria Bruna, que é da Edpuzzle, está lá no nosso canal do YouTube. Aí aqui a gente tem formas de você pesquisar vídeos, né, que já existem, e trazer eles para a sua aula, tá certo? Colocando questões, adicionando, enfim, e a gente vai mostrar também que isso pode ser sincronizado com o Moodle, tá? Então você tem aqui a própria pesquisa, né, dos vídeos que já existem. E você pode escolher esse vídeo e adicionar exercícios no meio do vídeo. Agora, é claro, vamos ver aqui o bom senso, né? Eu sou professor de biologia. Não me parece de bom alvitre eu ficar pegando vídeos de outras pessoas para dar a minha matéria, né? Assim, se for uma coisa ou outra, um ponto específico ou outro, mas se for uma aula em si, isso pode até gerar um desprestígio para o próprio professor, que domina o conteúdo, né, que pode dar em primeira mão aquele conteúdo, que é o que eu vou mostrar aqui, de você adicionar o seu próprio conteúdo, ou seja, de fazer seu próprio vídeo, e não pegar os vídeos dos outros, tá? E mesmo porque, né, apesar de que aqui, quando você direciona para o canal da pessoa, tá certo? Você não vai ter um problema de, assim, você não baixou o vídeo dela e subiu como sendo seu vídeo. Você já foi direto para o canal da pessoa. Então, é como se você estivesse assistindo lá no Moodle. Então, as pessoas estão assistindo. E como é fins educacionais, a gente não tem um problema do ponto de vista de direitos aí. Mas, o que é que a gente percebe? Enquanto imagem do IFCE, a gente deve priorizar o quê? Deve priorizar fazer a produção dos nossos próprios vídeos, nem que seja um videozinho curto, tá certo? E aí, como é que eu faço essa adição de conteúdo, tá? Tem os meus conteúdos, meus vídeos já feitos, tem as minhas turmas. Quando eu for fazer o seguinte, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, que hoje não vai ser parte da nossa formação. Isso aqui eu vou deixar para outra semana, tá? Mas que é o seguinte, hoje eu vou ensinar como você faz o vídeo, e como a gente ainda está fazendo umas últimas sincronizações no Moodle, então hoje mesmo a gente está com alguns ajustes que não nos permite fazer a sincronia da turma com o Moodle, tá? Mas veja o seguinte, olha, mas eu vou mostrar isso na próxima semana, tá? Tem o Edpuzzle aqui. Quando tem minhas turmas, aí você tá com uma turma lá no Moodle, né? Quando você clicar aqui em mais, nesse maisinho aqui, ó, tem minhas turmas, aí quando você clicar em mais, tá vendo? Mais. Aí vai aparecer assim, criar uma turma nova, tá? Mas aonde você vai vincular essa turma? No Google Classroom, no Microsoft Teams, no Clever, na onde? Vários outros, né? Mas tem um aqui que nos interessa, no Moodle. No Moodle. Quando eu clico em Moodle, aí ele vai dizer o seguinte: abra o Moodle e selecione uma turma, clique em adicionar atividade ou recurso na seção de escolha, na janela de pop-up, adicione o Edpuzzle e tal. Aí o que é que a gente vai mostrar? Que, por exemplo, quando eu tivesse aqui, ó, vamos entrar aqui no EAD, né? Nosso EAD. Aqui, nossa página dos cursos técnicos, dos nossos cursos aqui. Eu já estou logado, enfim, já estou logado. Aí eu vou em cursos. Aí tem aqui que não está visível para vocês, porque a gente não quer que fique, a sala teste.
tá? Que é uma sala, veja que ela está um pouquinho clara. Quando eu clico em sala teste, eu vou para aqui uma sala que está em branco. Eu uso ela só para testar a funcionalidade, certo? Como agora, para mostrar alguma coisa. Mas eu vou dizer, porque a gente está fazendo neste exato momento alguns ajustes junto com a empresa que nos faz prestação de serviço, né? A gente teve aí umas instabilidades que foram corrigidas ontem à noite. Eu vou fazer a adição do recurso aqui só para mostrar que está disponível. Ó. Adicionar atividade de recurso. Quando eu botar Add Puzzle, tá certo? Add Puzzle, ele vai se vincular ao meu Add Puzzle, tá certo? O Moodle. Aí eu vou botar aqui, depois eu vou mostrar com mais calma, tá? Não é exatamente agora, mas é só para mostrar que você vai botar uma chave de consumidor, um segredo compartilhado, que está lá no seu Add Puzzle, tá certo? Isso aqui, ó, configurar Add Puzzle. Ele vai me dar a minha chave do cliente, que é essa, tá certo? E um segredo compartilhado que vai ser específico meu para poder ser colocado lá. Então, assim, eu não vou fazer isso agora, mas quando eu fizer isso, né, num outro tutorial, numa outra atividade síncrona, você vai ver que o que você fizer no Add Puzzle de produção de vídeo já vai aparecer lá, já vai aparecer no seu Moodle, tá? Então, assim, quando eu sincronizo, aí minha conta do Add Puzzle e minha conta do Moodle ficam sincronizadas, que beleza, olha aí só, e vídeos que eu produzi aqui aparecem lá no Moodle. E qual é a vantagem do Add Puzzle? Se você tem nos acompanhado, os nossos tutoriais sempre, a Bruna já fez um tutorial, eu também já fiz um, né? Então já tem uns 3 tutoriais que falam de como as funcionalidades do Add Puzzle. Por exemplo, ele diz quem assistiu o vídeo, que horas o cara viu, se eu assisti o vídeo todo ou não, e se ele fez as atividades. Eu posso botar atividades valendo nota, tá certo? E essa nota já ir para o Moodle. Então, isso é uma ferramenta interessante para a provocação, que eu gostei muito do Renato, que é justamente essa provocação de que a gente precisa, né, tá usando as ferramentas assíncronas, fazendo gravações de videoaulas, enfim. Então, nesse sentido, né, pessoal, a gente tem aqui uma possibilidade de usar o Add Puzzle. Agora, eu vou explicar exatamente como é que você faz uma gravação de uma videoaula e, sumariamente, uma edição. Mas lembrando que a gente já tem tutoriais gravados com mais detalhes. Eu vou aqui, ó, adicionar conteúdo. Estou aqui no meu Add Puzzle. Adicionar conteúdo. Voltei para o Add Puzzle, tá, pessoal? E aí ele vai perguntar, você quer carregar um vídeo ou quer gravar um vídeo? Tá? Ou é um projeto do aluno que vai receber? Isso aqui eu vou falar em outro momento, tá? Quando o aluno manda uma atividade em vídeo para você. Aí você permite que ele mande, né, na sua conta. Aí você tem carregar um vídeo. Se fosse carregar um vídeo, eu vou puxar um vídeo que eu já tenho. E vou só subir esse vídeo. E nesse vídeo eu vou inserir questões, exercícios, atividades. Mas, Igor, eu quero mesmo, assim, eu não quero fazer isso não. Eu quero já gravar direto. Já quero gravar direto, ficar aqui, porque como se fosse o Google Meet. Então, se você quer fazer uma gravação direto aqui, que ele vai gravar a sua tela, você vai optar em gravar vídeo. Quando eu boto gravar vídeo, ele vai dizer o seguinte, você quer gravar uma aba específica, ou o próprio todo desktop, ou você quer fazer a gravação da câmera. Vamos ver aqui se ele vai dar... A minha câmera aqui, pessoal, está bloqueada, tá certo? Quer dizer, eu não vou aparecer porque essa câmera está sendo usada pelo Meet, né? Então está dando aqui um conflito. Mas você, né, fazendo uma gravação assíncrona, quer dizer que em casa, no tempo que você tiver em condições, você vai poder fazer o quê? Sua câmera vai estar disponível. E ela vai aparecer num cantinho aqui, direito, inferior, tá certo? E você vai poder aumentar e diminuir. Para eu fazer o seguinte, eu vou habilitar ela, para isso eu vou ter que sair, vou desligar minha câmera, tá? Para deixar assim. Então, eu vou desligar minha câmera aqui para mostrar direito o recurso. Como eu desliguei. Vou voltar lá para o Add Puzzle. Vamos ver aqui se ele vai me bloquear agora. Gravar vídeo. Oba, apareceu aqui disponível. Não sei se vocês perceberam. Ficou azulzinho, tá certo?
Então, ele me disponibilizou também Camera Only, quer dizer, eu posso também gravar só a câmera, só me filmar, se eu quisesse, só me filmar, não filmar a tela do computador. Mas se eu quiser o desktop, aí ele vai perguntar com qual microfone, normalmente é padrão, né, o microfone vem aparecendo, qual é a câmera, é a sua webcam, tá certo? E vou start recording, vou gravar. Quando eu boto aqui start recording, ele vai para essa outra tela. Choose and start recording, né? Escolha e comece a gravação. Aí ele vai gravar todo o meu ambiente, todas as abas, para onde eu for, ele vai estar. E esse Record Whiteboard é uma outra tela que permite que você risque, assim, ele vai abrir uma tela para você fazer como se fosse de lousa. Eu não acho isso, para mim não funciona tanto assim, mas pode ser que você queira. Eu vou pegar a função clássica que é gravar a tela toda. E eu vou, né? Então vou lá. Aí ele mostra aí compartilhar toda a tela. Observe que eu já apareci aqui no cantinho, tá vendo? Ó? Tá vendo? Eu posso diminuir, posso aumentar essa telinha, posso botar onde eu quiser essa tela. Então, vou deixar ela aqui nesse canto direito superior. Aí, o que acontece? Vou compartilhar o áudio do sistema. O que é compartilhar o áudio do sistema? Se você rodar um vídeo, alguma coisa assim, vai sair o vídeo também na sua gravação. É importante gravar o áudio do sistema, não só o microfone, mas todas as músicas e sons que o sistema tem, se você achar interessante. E seleciono a minha tela aqui. O Edpuzzle quer compartilhar o conteúdo de sua tela. Aí você clica em cima dela, né? Compartilhei áudio sistema e tal, e vou compartilhar tudo. Pronto, já, pessoal, já, ó, 3, 2, 1, vou lá. Começou a gravar, tá certo? Então, assim, aí, tá gravando o quê? Tudo, tá certo? Tudo, tá certo? Aqui eu já tô, aqui, quando eu escolhi essa última tela, ó, Edpuzzle Whiteboard, se eu quisesse escrever alguma coisa, tá certo? Poderia também fazer alguma coisa, é uma tela aqui em branco que ele usa, enfim, se eu quiser. Mas se eu quiser parar a gravação, ó, stop recording. Esse whiteboard, não sei se interessa tanto vocês, mas tem aí umas funcionalidades, posso aumentar a espessura das cores, posso apagar tudo, enfim, ou então apagar só uma parte, posso voltar, enfim, tá certo? Posso mover essa barra de ferramentas, posso alterar aqui a cor enfim, posso botar uma seta, posso fazer algumas coisinhas. Mas eu falar aqui que eu estou andando, eu estou entrando em outros, navegando, eu estou abrindo aqui meu PowerPoint. Aí quando eu abro meu PowerPoint, peguei aqui uma aula minha qualquer, tá certo? Uma aula minha qualquer. Aí eu posso estar aqui, tá certo? Fazendo, posso deixar aqui no canto direito superior, boto para o modo apresentar, tá certo? E eu posso estar lá, olá pessoal, tudo bem? Até uma coisa interessante, porque você está mantendo o contato visual. Aí você faz seu slide e seleciona uma zona neutra. Né? Se eu quero fazer assim, eu vou fazer uma aula de 15 minutos, antes da minha próxima aula síncrona. Renato, lá, não, estou precisando, eu acho que é importante agregar esse conteúdo antes do meu encontro presencial, para o aluno ver no tempo que ele quiser. Eu quero fazer isso porque eu quero, porque eu estou preocupado com a aprendizagem do meu estudante. Enfim, fiz essa aula extra. Aí eu vou lá, boto aula 1, não sei o que, introdução à histologia e tal. Aí começo, vou passando, blá, 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 introdução. Aí começo a falar minhas coisas, enfim. E estou passando os slides aqui da biologia, que são da minha aula aqui, da biologia 2, enfim. Aqui, só que é o seguinte, esse slide eu preparei para uma aula presencial, né? Então, não ficou tão bem posicionado, tá certo? Porque ele está... Na verdade, não era presencial, não. Isso aqui era para o período da pandemia, só que eu estava... não me preocupava em aparecer, porque eu só compartilhava a tela, né? E eu sabia que não ia ficar aparecendo no mesmo slide. Então, eu não reservei um espaço para o slide. E aí eu fui dando a aula toda, blá, 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 não sei o quê. Termina a aula, eu aqui, material de revestimento, a gente passa por tudo. Opa, que aula grande. Pronto. Aí mostra, até o bom assim, que porque eu posso aqui estar usando as ferramentas, né, 3D do PowerPoint, né? Se você gosta do PowerPoint, ele tem essas imagens 360 aqui como um pedaço da pele que eu estou girando, mostrando, né? As partes superior e inferior, os funders da pele, a parte de gordura, e enfim. E aí eu usei a ferramenta 3D, que é outra coisa que a gente, em outro momento, pode falar também como usar. E beleza.
Tá? Estou terminando aqui a aula. Até a próxima aula. Beleza? Tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Terminou a nossa aula do PowerPoint. Então, eu já tenho aqui uma aula assíncrona. Aí você diz o seguinte, mas Igor, você sabe que o próprio PowerPoint grava slide, eu posso ficar pequenininho ali, eu não preciso do Edpuzzle para isso. Com certeza, se você quisesse fazer toda a sua aula só no seu PowerPoint, nem precisava do Edpuzzle na gravação ao mesmo tempo, essa gravação de tela, nem precisaria, tá? Não precisaria. Iria direto para o PowerPoint e faria a gravação dos slides. Perfeito. E aí o que você faria? Você subiria para o Edpuzzle a aula, certo? Seria naquela coisa de envio de conteúdo. Você lembra quando tem ali adicionar conteúdo, aí tem envio de conteúdo ou gravar aula, enviar vídeo ou gravar, aí você botaria no enviar vídeo, tá certo? Porque você vai puxar da sua máquina, da memória da sua máquina e vai subir para o Edpuzzle. No nosso caso, e você pode ter vídeos bem grandinhos, tá, pessoal? De até 1 GB por vídeo. Professor Igor. Pois não? Só lembrando que quem usa Mac, o PowerPoint para Mac, não tem essa função de gravação. No meu caso. Então, não conseguia utilizar o PowerPoint para fazer as gravações porque o meu computador é Mac. Então, o Edpuzzle vai ser bem mais útil. Pronto. É verdade. Assim, minha vida, nunca tive um Mac, aí às vezes eu até esqueço mesmo, porque realmente são dois rivais, né? Microsoft e a Apple. Mas, beleza. Muito boa observação. Então, assim, aí já serviria, por exemplo, para a Amanda já faz mais sentido. Então, tá legal. Aí eu tô aqui, eu posso passar por outras salas, enfim, fazer qualquer coisa. E digamos assim, tá ok. Terminou minha aula, é suficiente isso aqui, terminei minha aula. Aí eu vou fazer o quê? Vou para essa tela e vou parar o vídeo. Parar. Stop recording. Parei. Quando eu paro o vídeo, vou lá. Já tenho aqui o meu vídeo. Tá? E aqui os outros... Tá? Eu estava aqui fazendo testes antes do nosso encontro hoje. Aí, não, desculpa, não é isso os vídeos anteriores, não. É a tela em miniatura, se eu quiser colocar para o meu vídeo, tá certo? Posso botar essa telinha aqui com miniatura. Aula 1, biologia, enfim. Aí eu tô aqui nessa tela, né? Não tem um título ainda, mas eu posso botar o título. Posso botar aula 1, bio 2, tá certo? Que é histologia animal. Certo. Salvar título, ele já mudou aqui o título. Eu tenho minha aula bonitinha, tá legal. Privacidade, se eu deixar público, pessoal, pessoas que digitarem histologia animal lá no Edpuzzle, porque não tem um descobrir, que pessoas pegam lá as aulas, enfim, podem, você vai deixar visível. Eu não quero. E nesse momento, principalmente isso aqui não é nada, né? É só um teste, não sei o que, nem não pode ser mostrado. Beleza, aí eu deixei privado. Mas, Igor, mas assim, o vídeo está pronto? Não está ainda, eu posso fazer ainda ajustes, eu posso aparar o vídeo. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Aparar ou cortar o vídeo. Aparar ou cortar o vídeo, vou clicar nele. Aí vai me levar para uma pequena sala de edição. Nessa sala de edição, eu vou perceber que o meu vídeo está aqui passando, né? E eu vou chegar e deixar ele só na parte que me interessa, que digamos que fosse aqui o comecinho da minha aula de biologia. Quando eu botei aqui, ó, compartilhar tela, desse ponto, tá? Aí eu deixo aqui e corto a ponta final. Digamos assim, a ponta final que está o vídeo até a tela final de compartilhamento. Pronto. Aí eu deixei aqui, ó, até o compartilhamento final. Pronto, aqui. Tchau, beleza, até a próxima aula. Isso aqui é o vídeo, minha aula. Então, Edpuzzle, olha que bacana, ele já edita um pouquinho para mim. Igor, tem aqui um ponto que o Igor falou uma besteira, não sei o que, errou o conteúdo, não sei o que, trocou o negócio. Acontece com a gente? Acontece. Você quer que o aluno veja isso? Não, você não quer. Então, você vai fazer o quê? Adicionar um corte. Não está vendo aqui, ó? Eu botei esse marcador aqui no meio, para onde eu vai, ele está dizendo onde eu estou no vídeo. Quando eu chego bem nesse ponto, adicionar corte. Botei aqui, adicionar corte. Quando eu adiciono corte, ele cortou o vídeo. Aí eu posso tirar alguma coisa, e aí vai fazer o quê? Ele vai só deixar, o que está em azul é o que fica, e o que está em cinza sai. Digamos que eu quisesse tirar um trechinho bem daqui, sei lá. Aí eu vou e redefino,
tá? Ele vai juntar esse pedaço com esse pedaço fazer o vídeo. Então, vou redefinir. Tá? Ah, não, vou salvar mudanças, desculpe. Ah, não, é redefinir também. Ah, desculpe, eu errei. Redefinir é levar voltar para o zero, tá? Então, o que é que acontece? Errei. Eu vou salvar mesmo, tá? Salvar o que me interessa, tá? Então, vou salvar aqui, e como eu disse que eu tirei um pedaço, adicionar corte, aí eu abro aqui, tiro aqui. E vou salvar ele desse jeito. Salvar, aí diz descartar mudança, não, salvar. Eu vou salvar. Você deseja, todas as alterações feitas até aqui serão definidas e criarão uma nova versão. Perfeito, salvar, é isso que eu quero. Aí o meu vídeo encurtou, era uma zona neutra. Ah, pronto, ele já começou daí. Fazer assim, eu vou fazer uma aula que começou quando eu já tinha botado compartilhamento de tela. Aí eu digo, bom, é esse o vídeo que eu quero. É isso que eu vou mandar. Beleza, então eu vou, vídeo está pronto, vídeo pronto, envio de vídeo. Quando eu for enviar o vídeo, ele vai para, né, para alguma turma. Ele está preparando o vídeo e tal. Dependendo aí da sua internet. Igor, surgiu uma dúvida aqui do professor Jarbas. Diga. Ele quer saber se ele pode segmentar, né, uma gravação em vários vídeos. Por exemplo, fazer 3 vídeos de cada minuto, de 20 minutos cada, por exemplo, para uma mesma aula? Pode. Agora, o que é que acontece? O Jarbas vai ter que se ligar numa coisa. Ele vai ter que, supondo, o vídeo cheio é o vídeo principal. Se ele quer fazer num tiro só, ele vai fazer 60 minutos, depois vai cortar em 3 de 20. Então, ele vai fazer o vídeo cheio. Aí, esse cheio vai ser o modelo. Aí, depois ele vai fazer uma cópia, certo, desse vídeo, que é o vídeo principal. E nessa cópia 1 é que ele vai cortar só o pedaço que ele quer, da aula 1. Aí, depois do vídeo cheio, ele faz outra cópia, para a aula 2. Aí separa só a parte da aula 2. E depois, a aula 3, ele faz uma nova cópia do vídeo cheio, leva o vídeo cheio e separa só o espaço da aula 3, né? O trecho da aula 3. Porque o Edpuzzle não permite, de uma única gravação, eu cortar 3 pedaços e transformar em 3 vídeos. Quando eu corto em 3 pedaços, ele junta, ele tira o que não era, tá certo? Tira o do meio e faz um só. Então, o meu medo é na hora do Jarbas, se ele não fizer copiar, guardar um vídeo cheio, fez a gravação e deixei esse vídeo cheio como sendo o vídeo que da partir dele eu vou ficar fazendo cópias e depois nas cópias eu vou fazer os recortes e salvar recortado, né? Ou seja, o só pequeno. E aí eu vou tem que ter essa atenção, tá? Porque o Edpuzzle ele não entende que você eu quero pegar um vídeo e dividir em 3 vídeos. Não. E se você cortar, ele junta. Certo? Então, assim, para ele não ter o trabalho de gravar a aula toda, né, a aula de 60 minutos, aí depois, não, vamos fazer agora só a primeira parte que vai ser a aula. Aí, quando ele fizer o corte e salvar, vai perder os outros 40 minutos. Então, ele tem que clonar primeiro, tá certo? Só um detalhezinho que eu já vacilei, então, estou dando aqui Aí ele foi, depois veja, depois que eu fiz a edição, ele vai para uma outra sala de edição. Que essa outra sala de edição, de novo, disponibiliza o recurso agregar esse... Mas eu não vou cortar. Aí tem o recurso locução. Que é locução, Igor? É eu gravar por cima do que eu estou... do áudio do vídeo. Tá certo? Se eu quisesse gravar por cima do trecho. Isso serve para quê? Serviria se eu tivesse um vídeo em inglês e fosse o vídeo passando, tá certo? E eu quisesse ir comentando, tá certo? Olha, nessa animação acontece isso, blá, 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 e tal, não sei o quê. E vou mostrando, tá certo? E aí eu permito, olha que bacana, né? Pego uma animação, não sei o quê, e ela tá passando, por mais que tenha legenda, o professor quer explicar, olha, aqui, esse fenômeno aqui, a mitocôndria, tá acontecendo aqui a fosforilação oxidativa, veja aqui o complexo NAD desidrogenase, a proteína ali, ubiquinona levando os elétrons para o citocromo BC1, depois o citocromo C e oxidase, enfim, as coisas nossas aqui da biologia. Aí eu posso ir comentando no áudio outro, certo? Assim, sobrescrevendo, passando meu áudio por cima do áudio do vídeo original. Posso? Posso fazer. Função locução, tá?
Questões, o que são as questões? Eu peguei meu vídeo, olha aí, Renato, você pegou um vídeo antes da aula, Renato preocupado, olha, muito aperreio, muito conteúdo, eu vou fazer uma seguinte, vou gravar e pedir para os alunos assistirem, aí eu combino, ó, conteúdo foi entregue, vocês devem assistir, e o Renato vai saber, por quê? Porque depois que eu termino a edição e vinculo essa aula a uma sala de aula, tá certo? Que, no caso, vai ser uma sala de aula o quê? Do Moodle, né? Nossa, que já foi sincronizada. Aí vai acontecer o quê? Vai aparecer lá essa aula. E aí ele pode botar esses exercícios, por exemplo. Ele pode botar uma pergunta de múltipla escolha nesse ponto. Onde esse pontinho tá, pessoal? É aonde eu posso inserir uma questão. Digamos que eu estou aqui, aqui eu quero inserir essa questão aqui. Aí eu estava falando sobre a origem da vida, não sei o quê. Pergunta de múltipla... Eu cliquei aqui, pergunta de múltipla escolha. Aí diz assim, como era o ambiente na Terra primitiva, tá certo? Que essa imagem. Aí eu vou dizer assim, ele era temperatura amena, claro que não, né? Temperatura, blá, blá, blá. E aí, assim, as coisas aqui, amena, e não sei o quê, aí aqui outra opção, aí depois vou adicionar outra opção resposta, veja, eu vou adicionar outra opção resposta. Aí eu boto aqui, escrevo outra, adicionar outra opção resposta. Aí eu adiciono aqui outra opção resposta. E aí o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui 4 opções. Então eu vou botar assim, digamos que a B, temperaturas elevadas, né, ausência de oxigênio, né, muita radiação, blá blá blá. Então assim, aí eu vou, veja, não tem o X e o símbolo de Vzinho, certo? Eu vou botar aqui, ó. Vou clicar em cima dele. Eu marquei que essa é a resposta correta. Errada, certa, errada, errada. E observe, para cada item desse, veja que tem um pequeno painel. Eu posso deixar o quê? Grifar amena. Eu posso alterar a temperatura, deixar em itálico. Eu posso deixar alguma coisa sobrescrita ou subscrita, tá certo? Então, assim, eu posso mexer. Eu posso fazer um link, adicionar um link para uma outra URL. De repente, você, na sua aula, faz essa pergunta e pede que o cara assista um vídeo. E pode botar aqui uma outra URL ou leia um texto. Então, se a videoaula foi passando, parou num ponto, e se você dá informática, você olha, de acordo com o código, sei lá, você aqui no Swift ou lá no Xcode, não sei o quê, dê uma olhada no vídeo que vai seguir aqui na próxima questão. Aí você fazendo a gravação, e quando você diz assim, a próxima questão, você já sabe que é aonde o seu vídeo vai parar, e quando você levar para o Edpuzzle, você sabe que é aqui que você vai botar o URL para a pessoa, ao resolver essa questão, clicar, ver um vídeo e com esse vídeo complementar ou com essa outra coisa, você responder essa questão. Então, assim, vamos botar aqui alguma outra coisa. Vou pegar aqui, vou pegar bem aleatório, tá, pessoal? Para botar aqui Então, é o seguinte, ó. Tempo passa rápido, né? Então, vou pegar aqui um vídeo qualquer, sei lá, de mitocôndria. Aí eu peguei aqui mitocôndria. Então, vou pegar assim. Como a mitocôndria produz energia. Aí esta temporada passa uma incrível jornada. Aí eu volto para o Edpuzzle. Aí eu boto essa URL, ó. Essa URL do vídeo. Text to display. Assista a esse vídeo para melhor responder a questão. Aí, ok. Certo? Aí, o que é que acontece? Quando a pessoa estiver aqui, ela vai clicar aqui, ó. E é porque não está no formato ainda de visualização. Mas aí, esse link aqui, ó, assiste esse vídeo para melhor responder a sua questão, a pessoa vai clicar e vai ser direcionada para o vídeo. Beleza? Né? Isso ainda não é enunciado, né? Como era um ambiente da Terra primitiva, assista o vídeo, tal. Aí tem aqui uma imagem, se eu quiser upload ou usar uma URL de uma imagem, tá certo? Uma imagem, sei lá, aqui o Google, vou montar mitocôndria. E aí na mitocôndria, vou pegar aqui, estou inventando tudo aqui na hora, tá, pessoal? Clico aqui em cima,
Aí, ó, quando eu clico na imagem, ele tem assim, ó, copiar endereço do link, né? Ou então salvar link como, vou botar se copiar, exatamente, a URL aqui. Pera ainda. Eu acho que é melhor a gente, não vai funcionar assim não, eu vou entrar direto na imagem, tá? Vacilei aqui. Vou entrar direto na imagem. Entrei direto aqui na imagem. Aí tem assim, copiar endereço da imagem. Desculpa, eu tenho que entrar na própria página, pegar o endereço da imagem, agora vai dar certo. URL. Pronto. Aí eu boto title, mitoconda. E aí, ó, pessoal, ok. Então, assim, a pessoa viu aqui, meu vídeo vai parar bem nesse ponto, vai aparecer essa pergunta, vai ter essa imagem, né, bonitinho. Posso alterar o tamanho da imagem, ela ficou um pouquinho grande, mas no celular vai ficar melhor. Assiste esse vídeo para melhor compreender a questão e a pessoa vai. E aí, ó, para cada alternativa, observe que, olha como a Edpuzzle permite, para cada alternativa você pode inserir imagem. Esse FX é para você botar funções matemáticas. Eu sou da biologia, não uso isso, mas quem é da área vai querer usar. Então, quer dizer, as alternativas eu também poderia inserir imagens respectivas para cada alternativa, se assim quisesse, ou vídeos, ou seja o que for. Tá certo? Comentários, tá vendo? Comentários. O que é o comentário? Eu vou escrever um comentário na hora que o aluno marcar isso aqui, ó. Digite seu feedback. Então, eu vou dizer assim, ó. Diz assim, infeliz, resposta errada. Aí você diz assim, pois na Terra primitiva, aí blá, 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 não sei o que, blá, 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 não sei o que. Já foi, tá certo? Aí eu volto para a pergunta. Então, quer dizer, quando o cara marcar essa, na hora que ele marcar, ele já vai ver que errou e vai estar aqui, ó, resposta errada. E vai aparecer esse comentário. Isso se você quiser qualificar mais e mais a experiência do seu usuário, do seu aluno, fazer aquela aula com muito carinho. E sabe o que é o bacana? Que uma vez que você faz uma aula gravada, uma vez que você insere exercícios nessa aula e deixa todo montadinho, bonitinho, você pode usar aquilo ali, ó, várias vezes. E aqui que eu vejo a gente tendo lá na frente o padrão ouro, tá? Que você tem um pacote, uma biblioteca de vídeos. E sabe o que é melhor também? A gente pode até compartilhar com os nossos colegas da instituição uma aula que eu fiz. Né? Pode ajudar um outro colega lá, que eu gravei e tal, como ser uma biblioteca. Minha intenção é que a gente comece a ter bibliotecas de videoaulas curadas, assim, sei lá, um curso de Biologia 1 completinho, com aulas aqui, e possa ser utilizado por vários professores, aquilo que aquele colega produziu. Mas isso vai dependendo aí de esforços, de colaboração, né? De interesse, enfim, das pessoas ajudarem e a gente formar essa equipe. Mas primeira coisa é sedimentar, fazer o curso técnico funcionar bonitinho e a gente vai depois no passo 2 caminhar para o padrão ouro. Mas quem já quiser, né, se adiantar, olha o Edpuzzle te ajudando. Então vou salvar aqui, tá, pessoal, essa questão, salvei. Ao salvar essa questão, pessoal, ela vai fazer assim, ó. Observa. O vídeo está aqui passando, aí começa. Pronto. É porque eu cortei assim sem saber, né? Aí vai e aparece essa questão. Como é que a gente está recomendando? O Renato pegando aquele para Cristo, né? Diz assim, o Renato gravou a aula dele. Aí o Renato botou umas 4 questões massa, certo? 3 questões, uma aula de 15 minutos ou 20, sei lá. E aí o vídeo vai parar nesses 4 pontos. O Renato pode ser ainda mais estratégico. Ele pode fazer assim. Ele pode, já que ele sabe que aquela aula vai ser usada com o Edpuzzle, ele sabe que vai aparecer a questão naquele 2 minutos e 35 segundos. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, então vejamos, se você entendeu bem sobre o Xcode, veja a próxima questão. Aí ele fica assim, tipo uns 2 segundos parado, né? Ele está gravando, tranquilo, usando lá o PowerPoint, seja o que for, o próprio Edpuzzle. Aí ele já sabe qual é a questão que ele vai usar, né? Já sabe, porque ele já se planejou. Aí ele vai dizer assim, ó, se você marcou, olha, essa questão tratava disso, disso e isso. Se você marcou o item A, sinto muito, não é, blá, 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 você já dá o comentário. Olha que coisa bonita, né? E bem concatenada. Montou a aula com carinho, a aula antes da aula síncrona, o aluno assistiu. Você sabe se ele vai assistir ou não, porque você tem todos os detalhes, né? Ali, você tem, na hora que ele acessou, enfim. Você já botou um exercício para o aluno responder e para você já saber a resposta dele no dia do encontro, né? Presencial ou aula síncrona.
E na própria gravação que você fez, você já pode ter feito até o comentário da questão. Que coisa. Aí é uma aula bonita de respeito que diz assim, poxa, caramba, como o Renato cuidou, zelou e deixou bem redondinho isso aqui. Ele deu o conteúdo prévio, que animou, que introduziu, que engajou para a próxima aula síncrona. Ele jogou aqui umas 3 questões que recomenda-se não sejam tão difíceis, né, para o cara poder, né, se manter ali. E ainda comentou a questão, e o aluno que respondeu já sabe se aquela resposta faz sentido ou não, tá certo? Então, olha que bacana, né? Então, deixa eu voltar aqui para uma coisa que eu esqueci, que eu não voltei a acionar minha câmera, desculpa. Aí o que é que acontece? Beleza. Pronto, aí o vídeo parou aqui. Aí digamos que eu vou só fazer uma outra função aqui. Por esse outro ponto e paro. Não é pergunta de múltipla escolha, agora é pergunta aberta. Pergunta aberta, pergunta aberta. Blá, 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 não sei o que. Escrevo. Alguma coisa aqui. Bota o link, bota o vídeo, não sei o que. Permitir respostas em áudio. Olha que coisa interessante. O Edpuzzle, você pode permitir que o seu aluno grave a resposta em áudio. Para você ver se você estiver disposto ou não. Ou então só em texto. Se eu permitir que ele grave a resposta em áudio, você vai fazer essa pergunta aqui, vai aparecer no vídeo essa pergunta, tal, vai salvar, tá? E quando salvar, o seu aluno, tá? A pergunta é isso aqui, eu digitei qualquer besteira, tá? Sem sentido. Aí o aluno vai ler a pergunta, vai dar a resposta, certo? Em texto ou em áudio e vai continuar, tá certo? E aí vou continuar aqui. Aqui só que é o seguinte, esse slide eu vou mais para frente, blá, 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 paro aqui. Tem aqui, tá vendo? Observação. Observação. É outra função que o Edpuzzle tem. Vou botar uma observação. O que é observação? É um texto. Note que o metabolismo, blá, 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 é aeróbio, é mais energético e tal, enfim. E aí qualquer coisa. E aí eu posso botar qualquer coisa aqui, não sei o quê, ou então adicionar um link, ou adicionar um vídeo, blá, blá, blá. Eu posso também, olha que coisa bacana, tá vendo esse microfone pequeno? Eu posso gravar um áudio de uma nota. Digamos que eu fiz a aula e esqueci alguma coisa. Esqueci, sei lá, de fazer... Ixi, me esqueci de falar aqui. Eu falei da fermentação lática, mas eu esqueci de falar de alguma coisa, tal, tal, tal. Aí você diz assim, pronto, clica aqui, ó. Certo? E você, tem que permitir o microfone, vai clicar e vai permitir o microfone. E aí você vai fazer a gravação. Já está gravando, tá vendo vermelhinho? Então, nota-se, pessoal, nesse trecho da nossa aula, eu falei isso aqui, mas importa também lembrar que isso e tal. Aí eu fiz essa nota de áudio, que foi um enxerto de última hora. E paro. Aí o que é que vai acontecer? Esse áudio apareceu aqui no meio, ó. E aí você vai fazer a gravação. Já está gravando, tá vendo vermelhinho? Então, nota-se, pessoal, nesse trecho da nossa aula, eu falei isso aqui, mas importa também. Eu vou salvar. Quando eu salvo, fiz a introdução da nota de texto, tá certo? E a nota de áudio, o que eu achei pertinente. Então, quando o aluno estiver assistindo a aula lá, olha que bonitinho, ele vai passar aqui, ó, aí vai parar. Aí ele vai ver a nota de texto, blá, 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 e vai ouvir a nota de áudio. E aí você vai fazer a gravação. Já está gravando, tá vendo vermelhinho? Pronto. E assim vai. Então, o que é que acontece? Por tudo. Você está vendo aqui que nesse vídeo que eu gravei, usando diretamente o Edpuzzle, eu botei 3 paradas que foram complementares. Então, o cara já faz isso na hora, tá certo? Ele já está gravando o slide. Depois de gravar, ele já pode fazer essas inserções. E, digamos assim, que está satisfeito. Ó, primeira parada em 32 segundos, 43 segundos, 55 segundos. Aí ele diz assim, não, tá beleza, vou finalizar. Terminar. Quando ele termina, o que é que vai dizer o seguinte, ó, o conteúdo está aqui, a aula está pronta, tá certo? Ela já tem esses 3 pontos de paradas, essa aula já foi adicionada à minha biblioteca, tá certo? Ela está com um privado, eu poderia editá-la também, fazer mais uma edição? Posso, tá certo? Mas eu posso fazer agora atribuir. O que é atribuir? Atribuir é inserir essa aula numa turma já existente. Aqui eu já tinha sincronizado, isso já faz tempo, em 2018.1 eu já usava o Edpuzzle, né? E sincronizado ele com o Google Classroom, tá? Para fazer, enfim, várias coisas, né? Várias atividades, beleza.
E aí, aqui tem as aulas, as turmas que estavam sincronizadas e as não. Observe que a do Moodle, tá? Que a gente está ajeitando o sistema para deixar exatamente as salas de aulas, a integração perfeita com o Moodle, tá? A gente teve uma estabilidade que a gente já relatou ontem no e-mail e tal, com a empresa, um erro na sincronização, mas foi corrigido, a gente está subindo de novo e está adicionando de novo as ferramentas externas. E o Edpuzzle é uma ferramenta externa, tá? Mas, depois eu faço um tutorial explicando só o processo de, muito fácil, é bem simples, tá? Eu queria estar podendo mostrar agora, de sincronizar. O mais difícil é esse, de montar a aula, editar, inserir as questões, mas depois, na hora de atribuir, você vai escolher a sua turma e vai escolher aqui o Edpuzzle, e escolhendo o Edpuzzle, tá certo? Ele já aparece lá na sua turma. Então, cada turma que eu tenho, informática para a internet, não sei o que, você vai criando diferentes salas. E elas vão, e os vídeos que você for fazendo, você vai atribuindo. E aí você tem uma bacana atividade assíncrona, tá certo? Pessoal, minha parte, assim, como eu não falei da sincronização hoje, ficou só o gostinho, né, do fechamento, mas ficou a promessa de que eu vou mostrar. Eu só vou hoje até aqui, mas na próxima semana, se tudo quiser, se dar certo, eu acho que vai dar, porque a gente vai fazer mais uma continuidade de ferramentas, tá certo? Quem quiser ajudar, colaborar com alguma coisa, como o Rodrigo fez aqui essa ponta hoje, pode ser. Mas eu vou mostrar da sincronização e vou mostrar mais recursos e também métodos e ferramentas que vão te ajudar nas atividades assíncronas. Lembrando, 40% do tempo é o contato direto com o professor, com aulas síncronas e aulas presenciais, né? 20, 8 horas, 8 horas, uma disciplina de 40. E as outras 24 horas? As outras 24 horas a gente com as atividades assíncronas. É claro que todo professor já está lá com o Moodle, né, montadinho e tal, com as atividades que já foram planejadas por ele mesmo, se ele tiver sido o conteudista e o designer, ou por outro professor. E você pegou herdou o que o outro fez. Mas é claro que se eu herdei o que a Amanda fez. A Amanda foi lá, excelente, a aula dela, o design educacional, bacana, tudo show. Se eu nem quisesse mudar, porque já está tão bom, já poderia continuar. E só tocava, só rodava o curso. Mas eu quero, sei lá, deixar minha assinatura. Porque eu quero, assim, eu quero estar mais presente, né, ter minha contribuição. Aí o que é que eu faço? Eu gravo um vídeo, um antecipo, eu vejo uma necessidade, um complemento, surgiu um assunto novo, quero reportar, eu vou fazendo isso e vou criando uma biblioteca. Olha que coisa linda. E essa biblioteca só vai crescendo aqui no Edpuzzle, tá? Porque tudo caminhando aqui, a gente vai renovar essa assinatura do Edpuzzle, né, se os professores usarem. É uma ferramenta a mais que ajuda nessa atividade assim, e ela permite, o que eu não estou mostrando hoje, mas ela permite eu acompanhar, tá certo? As atividades dos alunos. E Igor, o aluno poderia também ver só os vídeos pelo Edpuzzle? Poderia, tem um aplicativo para alunos que eu vou mostrar na próxima encontro, que está aqui, ó, tá certo? Ó, se você entrar na Play Store, você vai encontrar o Edpuzzle for Student, certo? Esse Edpuzzle for Student é o Edpuzzle para aluno. Não tem o Edpuzzle for Teacher, não tem. Infelizmente. Para o app, não. Tudo que você fizer de aula é aqui no próprio web, né? No computador. Agora eu te digo também, para a gente ficar mexendo, eu não sei se a experiência do usuário não seria boa, essa coisa de ficar construindo. Eu gosto de uma tela maior para eu poder ter mais liberdade. Eu, Igor, né? Pessoalmente, para eu fazer minha edição, as coisas. E é isso, pessoal. Então a gente tem aqui, ó, os meus conteúdos. Esse conteúdo de hoje já apareceu aqui embaixo, vocês estão vendo, ó. Aula 1, não sei o que e tal. E aí eu já adicionei esse conteúdo, mas eu poderia pegar outros conteúdos, tá? Que eu já tenho de outras aulas, como essa aqui, água e sais minerais, que eu fiz usando uma ferramenta. Ó, fiz vários pontos de parada, tá vendo? Ó? Essa é uma outra aula mais robusta, que deu mais trabalho, que foi usando a técnica da mãozinha. E aí eu fiz aqui, ó. Aí o vídeo parou aqui. Aí eu boto, a água é fundamental para o funcionamento do nosso corpo, uma das suas funções, blá, blá. Aí, atribuir. Se eu quisesse, assim, atribuir. Eu vou atribuir.
Aí eu vou escolher minha turma. Então, eu posso pegar meus conteúdos uma vez, cara, que tu faz essa montagem das aulas, você vai reutilizando. E a gente pode compartilhar isso na nossa própria rede. É algo bonito, né? A nossa rede está aqui, tá? E eu posso procurar, tá? Os servidores e tal, os professores que estão, e as aulas deles. Olha que bonitinho. Se eu, Igor, fiz uma aula e deixei ela pública, outras pessoas da minha rede podem... Eu vou olhar aqui, eu tô pegando aqui, não é para expor nem ninguém, não, mas assim, se o cara já deixou público, é porque tá público, né? Isaac Bandeira, ele deixou aqui, pegando aqui aleatório. Então, ele pegou essa aula dele, ó, Transformations, tal, ele fez a aula dele. Aí, essa aula dele, ele faz, tá certo, ó, um conteúdo aqui, e vai passando o conteúdo dele, ó. Isso é professor nosso, tá? So what we're going to do first is we're going to rotate. Não, desculpa. O professor é nosso, mas a aula ele pegou de outra, né, de outra pessoa, tá certo? Então, mas se eu quisesse pegar esse mesmo vídeo dele, tá? Que ele fez aí e quisesse atribuir, posso. Então, se você, enquanto professor da rede federal, tá certo? Aqui nas minha rede, você vai ver o que os outros professores de todos os nossos campos fizeram, tá certo? E aqui a gente ainda tem que aumentar muito, isso é uma coisa nova. Ó, aqui Campus Morada Nova, só tem 2 professores, tem a Fernanda, Meirelles e Tiago. Aí o que acontece? Eu vou clicar aqui porque já está público, ela já deixou a aula dela pública, tá? Senão, se ela tivesse deixado privado, eu não veria. Ah, mas eu não vi aqui, então ela só fez foi criar a conta, né? Então aqui, ó, o Tiago tem outras coisas. Olha, o Tiago acho que é dele mesmo, as aulas, ó. Vamos clicar aqui. Eu tô aqui no improviso, tá, pessoal? Olha o que é que o Tiago fez. Ó, ele fez uma coisa mais, mais sofisticada, né? Botou aqui uma... Enfim, vai passando a aula dele, não sei o quê, enfim. E eu posso usar essa aula dele. O cara fez até uma... Bacana, ó. Fez até um efeito especialzinho aqui. Eu tô pulando aqui porque é por causa do tempo. Mas é só para mostrar que se você fez uma coisa e você compartilhou, deixou público, outro colega seu poderá usar. Isso a padronização permite que o usuário, com aquela velocidade... Pronto. É isso. O Edpuzzle é isso. Essa ferramenta de produzir vídeo, de na hora, né? Ou então subir, faz uma hora e sobe, depois insere comentários, não sei o quê. Atribui a tua sala virtual do Moodle, tá? Aqui, ou então, no caso aqui que a gente está usando o Moodle, e fica na tua biblioteca. E a ideia é deixar público para que as pessoas vejam, compartilhem, então, e a gente vai criando esse sentimento de compartilhamento. Tá bom, pessoal? Hoje já passei do horário, tá? Então, eu vou descompartilhar aqui a tela, e já fica aqui a promessa da gente. Ficou devendo aqui, né? A parte do compartilhamento, com a sincronização, na verdade, com o Moodle. Mas é só essa partezinha final que está faltando, que é bem simplesinha, bem bestinha. E o mais importante é isso, esse sentimento de você produzir a aula, de você subir, compartilhar e a gente ter essa rede colaborativa. E hoje mesmo, você com seu e-mail institucional pode ir lá no Edpuzzle, criar sua conta e se vincular à sua instituição. Por quê? Porque assim você adiciona, né, a sua conta Pro, porque já está lá para o Edpuzzle, eles já estão sabendo que todo mundo que terminar @ifce.edu.br vai ter direito aos recursos da conta Pro. E o que é esse recurso da conta Pro? A Bruna já apresentou. Eu posso fazer que está também lá no nosso canal do YouTube, certo? Do CREAD, nas mentorias passadas. Mas eu posso também fazer uma explicação de novo, que é ter mais detalhes para saber o acompanhamento, chamado gradebook, né? Que a gente sabe se o aluno respondeu corretamente. Quer dizer, esse acompanhamento fino por trás, né, das câmeras para saber se o cara está participando, ele está assistindo, está acertando, qual é a taxa de acerto e erro por vídeo, qual vídeo que está sendo... Ele vai dar uma série de indicadores que são muito bacanas. E assim, não vi hoje isso porque o Edpuzzle é um mundo. Mas o que eu queria mostrar hoje é assim, a facilidade de você gravar, cortar, editar, adicionar as questões, finalizar e vincular com o seu Moodle. Tá certo? Eu vou fazer isso muito, porque eu acho importante. Uso o Edpuzzle. Ali apareceu 2018, mas eu acho que eu uso ele, na verdade, desde 2016, quando eu conheci ele
na Finlândia, com os finlandeses, tá certo? Então é isso. Gente, é isso, tá? Finalizo por aqui minha fala. Se tiver perguntas, eu peço perdão aí pelo avançado, né? Passei 16 minutos, mas a gente começou um pouquinho tarde, né? 10 minutos depois. Mas é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que a gente não vai ter dúvidas, Igor, aqui pelo chat não tem nada. E aproveitar esse momento, né, para convidar todo mundo aí para inaugurar amanhã, né? Quem puder estar presencialmente no Campus Fortaleza, certo? Às 6h30 da noite. E quem não puder, vai ser transmitido pelos canais oficiais, né? Então acompanhe aí pelo YouTube, tá bom? Vai ser um prazer receber todo mundo. Já temos os direcionamentos, né? Dúvidas sobre aulas síncronas, o professor Rodrigo já colocou aqui seu telefone, seu contato. E aulas assíncronas, podem entrar em contato aí com o professor Igor, que com certeza ele vai estar prontamente aí disponível para ajudar todo mundo, tá bom? Bom, é isso. Pessoal, a gente segue à disposição aqui, o CREAD é 24 horas ligado. Se não tiverem mais perguntas ou observações, seja o que for, a gente encerra por aqui. Ok? Eu que agradeço, que tenham aí um dia excelente. Padrão ouro esse sistema, né? Eu adoro, eu sou altamente suspeito, amo, né? Não quero ficar fazendo propaganda, né? Tá fazendo propaganda. Não, é porque eu gosto mesmo, foi muito útil para mim. Né? Na pandemia, então, demais. Tchau, pessoal. Valeu, um abração. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela participação. Tchau, tchau.